Confundidas com parteiras e associadas a diversos mitos. Apesar de existirem em Portugal há cerca de 20 anos, ainda há muita gente que não sabe o que é nem o que faz uma doula. Guardiãs do Parto é a reportagem especial desta semana. Acham que todas andam de saias compridas e usam incensos e tocam tambores e fazem rituais estranhos ou não estranhos. Na verdade, há assim esse mito de que é como se fosse assim um clãzinho de doentes que aparecem. Todos os estereótipos que nós possamos lembrar-nos de as doulas comem placentas, as doulas estão a promover o canibalismo. Ok, se é doula, então é só partos humanizados para depois a seguir poderem lamber o bebê. As doulas a correrem nuas pelas florestas. Que eu não sei onde é que isso foi, onde é que foram buscar isso, porque pronto, eu não costumo ver muitas doulas a fazerem isso, ou melhor, nunca vi nenhuma. Por isso, não, fala-se muito. Eu acho que quando se pensa nas situações mais extravagantes associadas a um parto, acho que se associa automaticamente ao papel da doula, quase como se fosse uma influenciadora de tudo o que é extravagante e estranho. Do parto teve uma doula à mistura. Comem placentas, fazem estranhos rituais e correm nuas pelas florestas. Estes e outros mitos têm-se multiplicado ao longo dos anos, mas, na verdade, ainda há muita gente que não sabe o que é nem o que faz uma doula, apesar de já existirem em Portugal há cerca de 2 décadas. Uma doula é uma pessoa que dá apoio, apoio físico, emocional, informacional ao casal ou à mulher durante todo o ciclo gravídico, ou seja, desde a pré-conceição, à gravidez, parto, pós-parto. Pronto, muitas das vezes também é um profissional que acaba por fazer a ponte e acolher muitas das vezes as questões, as dúvidas que o casal tem. Os primeiros estudos até que deram alguma legitimidade a esta figura da doula eram precisamente de pessoas que estavam presentes no parto, mesmo não dizendo nada, só estando lá presentes, e de que isso levava a que houvesse menos intervenções, houvesse uma experiência de parto mais positiva. Alguém que tem informação suficiente para dar apoio tanto emocional como baseado em evidências científicas e conhecimento sobre a fisiologia do parto. Informam, apoiam, validam sentimentos e decisões. Pelos conhecimentos que têm e por estarem muitas vezes presentes nos partos, o papel das doulas tende a ser interpretado de forma errada e confundido com o da parteira. Uma doula não faz qualquer tipo de intervenção médica, isso é muito importante. Não há toques nem vaginais, nem na barriga, nem medir contrações ou nada. Na verdade, é um apoio, lá está, físico no trabalho de parto, de massagens, proporcionar um banho, ajudar a grávida a mudar de posição, a andar, a sugerir agora vamos aqui, ou vamos fazer desta forma, ou se tens calor, se tens frio, se tens fome, o que seja, não é? Todo esse apoio físico que alguém pode dar. E toda a parte emocional. Independentemente de aquele casal escolher um parto domiciliar, um parto hospitalar, a doula não é um profissional de saúde, portanto a doula não deve nunca interferir com o trabalho daqueles profissionais. Enquanto doula eu não me vou posicionar em relação a um exame porque não é esse o meu papel, e é muito importante que, até que na relação que se estabelece com as famílias, que isso fique bem claro, que o papel ali não é estar a intervir do ponto de vista clínico, a intervir de outros pontos de vista, do ponto de vista de dar informação, de apoiar, de validar, de apoiar do ponto de vista também emocional. Mário desafiou todas as convenções ao mergulhar num mundo ainda encarado por muitos como exclusivo das mulheres. Formado em enfermagem, doutorado em sociologia, professor universitário, investigador, doula e pai de 2 meninas, é um homem sem medo de desconstruir e quebrar estereótipos.
Claro que às vezes há uma certa discriminação, se é que podemos chamar de discriminação, no sentido de algumas pessoas acharem que não é legítimo um homem querer ser doula, que este deve ser um lugar exclusivo de mulheres. E isto é algo que eu tento combater porque acho que está muito agarrado ao próprio patriarcado, embora as pessoas possam falar de um ponto de vista alegadamente feminista, é um feminismo com o qual realmente eu não me identifico, porque é um feminismo que acredita que as mulheres são de determinada forma porque são mulheres e os homens devem ser de determinada forma porque são homens. Portanto, muito enraizado à ligação entre a biologia, aquilo que é a biologia, aquilo que é o corpo das pessoas e aquilo que as pessoas devem efetivamente ser. E, na verdade, eu acho que podemos ir para além disso. No doutoramento, Mário abordou assistência ao parto em casa, investigação que o levou a assistir a um curso na rede portuguesa de doulas. Foi o primeiro passo para aceitar o desafio de se tornar ele próprio numa doula. Estive presente num curso de doulas como investigador, a fazer observação, com o meu caderninho de notas e depois o grupo acabou por me acolher e por me desafiar a continuar a fazer o curso para além da minha investigação e foi assim que entrei mesmo e me comecei depois a habituar ou a aceitar também a possibilidade de eu me poder também apresentar como doula e de poder também trabalhar como doula. Ruth é mãe de 4 crianças. Depois de um primeiro parto hospitalar, decidiu parir os outros filhos em casa, acompanhada por uma doula e por uma equipa de enfermeiros especializados. A parte da domiciliar tem que ser uma escolha informada, consciente daquele casal e tem a ver com as próprias experiências, com as próprias escolhas daquele casal naquela situação. Para mim fazia sentido porque era o local onde eu me ia sentir mais segura e aquilo que eu preciso para parir, em termos fisiológicos, é estar em segurança. E a minha segurança estava na minha casa, com os profissionais que eu escolhi para ter comigo. Pronto, portanto, não era de todo estar num hospital. Mas há muitas mulheres que se sentem seguras no hospital, portanto, elas devem parir no hospital. Os 3 filhos de Rita nasceram também em casa. A presença da doula nos partos deu-lhe consciência de que também ela queria poder ser apoio e amparo de outras mulheres. Mas a doula era aquela pessoa que eu sentia que era uma amiga que estava ali para o que eu quisesse dizer, para o que eu quisesse pedir, para me escutar, para eu poder dizer parvoíce. Eu pensei, eu também quero poder apoiar mulheres numa coisa que foi tão importante para mim, foi tão crucial. Eu quero poder também ser alguém que apoie outras mulheres a acreditarem nelas, porque a maioria do processo é acreditarmos em nós. A ideia de que promovem os partos em casa é outro mito frequentemente associado às doulas. Essa marca da associação entre o parto em casa e as doulas está lá, presente. E também porque, convenhamos, quando começamos a pensar e a questionar acerca daquilo que são os limites que nos colocam quando queremos planear uma gravidez e um parto, o parto em casa vai quase de certeza surgir como uma possibilidade. Mesmo que muitas pessoas não cheguem lá, não cheguem lá no sentido que não cheguem a essa decisão, não cheguem a tomar essa decisão, mas quando se chega a um hospital e que dizem eu gostava de ter o meu companheiro presente, isso não vai ser possível. Então mas porquê? Porque é assim. Olha, eu por acaso eu aceito, eu gostava de ter monitorização, até porque pronto, mas eu não queria ter soro, posso ter o catéter, sim, para isso vai para casa, não é? Ou vem ou não vem para o hospital, está no hospital ou não está no hospital? Eu acho que é muito fácil o parto em casa surgir quando se apresenta uma determinada coisa, um plano de parto no hospital e se riem do nosso plano de parto. Quem está a promover o parto em casa não são propriamente as doulas, não é? São os próprios hospitais. É que estão com estas políticas internas de invasão do corpo destas mulheres, destas famílias, destas pessoas. A doula não interfere nem influencia as decisões do casal. Seja um parto menos instrumentalizado ou uma cesariana, o papel da doula passa por apoiar qualquer que seja a escolha da grávida. Há grávidas que vão ter com doulas que dizem eu quero ter uma cesariana e simplesmente preciso de trabalhar isso para ficar em paz com isso.
Porque depois também há todo este mito e eu sem querer também vou para esse lugar, porque para mim foi bom ter um parto humanizado e era aquilo que eu desejava. Também há pessoas que se sentem, se calhar, julgadas por escolherem ter uma cesariana. Tenho muitos casais, não é? Eu tenho tanto casais que fazem partos domiciliares, como casais que fazem partos hospitalares, como casais que sabem que vão ter comigo e que vão ter uma cesariana programada. Está tudo certo. Eu não tenho que julgar absolutamente nada. Tentar promover experiências de parto positivas, ou mais positivas. Acho que esse deve ser o principal papel da doula durante a gravidez e o parto. É fazer com que a experiência da gravidez possa ser vivida da forma mais positiva possível e a experiência do parto possa ser integrada. A maioria dos profissionais de saúde não encontra ainda utilidade nos serviços da doula, que ao invés de mais-valia, é encarada com desconfiança e vista como uma ameaça. Nós somos vistas como as inimigas, vá lá, porque fazemos a mulher pensar e fazemos a mulher fazer perguntas e questionar. Uma mulher que esteja acompanhada por uma doula tem muito mais informação e consegue mais facilmente exigir os seus direitos, consegue fazer-se ouvir. E, efetivamente, isto pode assustar alguns profissionais que não estão preparados, principalmente na nossa cultura, que sejam confrontados com algumas práticas, nomeadamente o facto de ter acompanhante sempre em todo o processo da gravidez ao pós-parto. Nós ainda vivemos nesta hierarquia em que toda a gente tem que ter um nome, tem que ter um lugar. Então, como nós vimos questionar e vimos dar força às mulheres para elas seguirem com o plano delas, pronto, somos aqui um bocadinho mal vistas, estilo, lá vem esta agora aqui chatear, vai-me estragar o turno, porque se calhar eu punha aqui um bocadinho mais de oxitocina e acelerava o processo e ela vai-me perguntar, mas porquê? É preciso? Mas está tudo bem, mas... Então, pronto, somos um bocadinho as bruxas nesse sentido. O quadro que nós temos montado à nossa volta e à volta do parto é o quadro do hospital, da doença, da patologia, do problema, não é? De que aquilo é uma situação perigosa. E então a doula, que é esta figura informal, que é esta figura que não é profissional de saúde, mas também não é só uma amiga, não entra, não é? Não consegue, não é? É uma figura que é estranha a todo o ambiente hospitalar, porque não se define, porque não intervém, então, mas não intervém, então está aqui a fazer o quê? Porque teoricamente não serve para nada, não é? Mas ao mesmo tempo está lá presente, mas também não é familiar. E portanto há aqui muitas regras hospitalares que de uma forma muito interessante a presença da doula acaba por questionar. Por não ser uma atividade regulamentada, a figura da doula permanece indefinida, não sendo reconhecida como uma profissão. A Associação Portuguesa de Doulas nasce dessa lacuna e da necessidade de lutar pelos direitos das doulas. A doular surgiu pela necessidade na realidade, de conseguirmos obter alguns direitos. Não é? Porquê? Porque a doula não é reconhecida formalmente como uma profissão em Portugal. Se não está reconhecida a minha profissão, eu não posso basicamente exercer os meus direitos como se tivesse uma profissão. Seria vantajoso, sim, termos uma legislação que nos proteja de certa forma, não é? E que nos regulamente a nossa profissão e que nos diga até onde é que nós podemos ir e que as pessoas também saibam o que é que podem contar com uma doula, não é? E a pôr os médicos e os enfermeiros parteiros muito mais também descansados, porque ninguém está a roubar o lugar de ninguém, não é? Então iam sentir que podemos trabalhar com esta pessoa em equipa, porque esta é a função dela, esta é a minha função, esta é a função do outro. Então não havia misturas, há uma sinergia, como é óbvio, mas ninguém está a tirar o lugar de ninguém. Quando fazemos acompanhamento num parto, no Serviço Nacional de Saúde e mesmo a nível de particular, a doula é sempre vista como um acompanhante e na realidade não é. É um profissional que acompanha o parto, não é um profissional de saúde, mas é um profissional de parto, não é? Que faz um trabalho diferente de um acompanhante. Um trabalho diferente e que, de acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, melhora significativamente os desfechos da gravidez. Existem estudos relativamente ao acompanhamento das doulas e o impacto que isso tem depois em termos não só da satisfação com o parto, como também
nos próprios acontecimentos durante o parto, nomeadamente redução das taxas de cesariana, redução de instrumentalização no parto, benefícios também em relação ao recém-nascido, com melhorias dos índices de apegar ao 5º minuto. Reduzimos custos, aumentamos a satisfação, aumentamos os benefícios para aquela mulher, para aquele bebê, porque se a experiência é mais positiva, os resultados negativos acabam por ser diminuídos. Então vamos tentar profissionalizar e vamos tentar integrar, não é, esta profissional junto, não é, dos outros profissionais, até porque iria melhorar também, na realidade, os nossos cuidados. É semear pequenas informações e pequenas formas de estar que vai permitir um pouco este caminho de abertura para que os profissionais sintam, que vejam as doulas como um benefício, porque podem estar focados na avaliação do bem-estar e enquanto que a doula consegue estar a dar realmente suporte. Um estudo feito no ano passado concluiu que as grávidas portuguesas foram as mais submetidas à violência obstétrica, em comparação com 11 países da Europa. Em causa estão práticas como a episiotomia e a manobra de Christeller. Eles estão sempre alerta para que nada de mal aconteça e então acabam por pecar por excesso. A sensação que eu tenho é essa, é que acaba por ser um excesso de zelo, mas que dá o efeito contrário, não é? Nós queremos que um bebê nasça rápido, então vou fazer uma episiotomia, vou puxá-lo, vou cortar o cordão umbilical antes que ele pare de pulsar, que é para ser tudo rápido e ver um bebê a respirar, cor-de-rosa e fresquinho. Existe um espaço de 17 anos entre a saída de evidência, a demonstração de evidência científica e depois a colocação em prática. E é aquilo que nós vemos, que é uma episiotomia, já se percebeu que realmente não tem evidência de sustentação, é sempre preferível, e todos os dias, não é? Se calhar grande parte das mulheres, a nossa taxa de episiotomia é enorme, então continua-se a fazer. Então, a evidência já saiu, mas ainda não houve uma capacidade de atualização, muitas vezes, dos profissionais para mudar. A figura da doula é estranha num contexto onde se quer instrumentalizar tudo aquilo que são estes processos, com esta ilusão de que eles vão ser mais seguros por serem mais controlados. E por isso é que é também uma figura tão disruptiva, na minha opinião. Mas nem sempre a violência obstétrica é visível a olho nu. Falar de violência obstétrica é falar também de palavras e de atos difíceis de categorizar. Estamos a falar de quando uma pessoa é socializada para acreditar durante a gravidez e até antes da gravidez que o seu corpo não é competente o suficiente para parir. Não é preciso estarmos a falar de violência interpessoal para considerarmos que isto é violência obstétrica. A violência obstétrica é um atropelo à autodeterminação da mulher. Portanto, quando nós temos um atropelo à autodeterminação da mulher, quando não permitimos que ela tenha um acompanhante durante todo o processo, já estamos a encontrar maus tratos, não é? Já está a existir algum tipo de violência. Respeitar, apoiar e empoderar as grávidas. Não existem duas mulheres iguais e a doula está presente para cumprir desejos e escolhas, de forma a conduzir ao parto ideal para aquela mulher. Cada mulher tem a sua história, não é? Tem as suas experiências e nós só temos que respeitar e só temos é que apoiar o máximo possível para que aquela experiência que aquela mulher vai escolher seja mais positiva para ela, porque isso vai levar a resultados positivos, tanto para ela como para o bebê, não é? E para toda a sociedade. O papel da doula está em escutar e respeitar os desejos e a história da mulher e do casal que vai ter um bebê. A doula pode ser realmente importantíssima, porque quando a doula está presente e há esta relação de confiança e de segurança, a mulher produz mais oxitocina. É incrível, porque se sente apoiada, porque se sente amada, porque se sente em segurança. Então essa produção acontece e isso vai ser transmitido ao bebê. E portanto temos aqui uma sociedade que na realidade acaba de nascer com mais amor. E isso é maravilhoso. É guardar o espaço. Acho que esse deve ser o papel da doula. Guardar o espaço para que o parto possa acontecer, para que aquela pessoa possa acontecer, para que aquela pessoa possa ser, naquele momento, possa ser o mais inteira possível. Então, guardar esse espaço e promover as condições para que aquela experiência possa ser
positiva, e se isso significar intensa, ruidosa, silenciosa, luminosa, às escuras, é promover que aquela experiência possa ser vivida de uma forma inteira e de uma forma positiva. Acho que deve ser esse o papel da Doula.